Então pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Neste vídeo e em alguns vídeos aí para frente, eu vou explicar para vocês o princípio de funcionamento das fontes chaveadas. O que é uma fonte chaveada? Eu coloquei aqui um transformador. Um transformador é um componente que aumenta ou diminui uma tensão elétrica, ou seja, num terminal, no enrolamento dele, né? Porque ele é formado internamente por duas ou mais bobinas, próximas umas das outras, porém não interligadas. Então, quando você aplica tensão numa bobina, a tensão sai na outra bobina maior ou menor, dependendo da quantidade de espiras que tem em cada uma dessas bobinas. Só que tem um detalhe super importante. Para o transformador funcionar, você tem que aplicar uma tensão alternada numa bobina, para aí sim você recolher a tensão na outra bobina. Por que a tensão alternada? Porque o transformador ele precisa ter uma variação no campo magnético para poder induzir as tensões, no caso, tanto no secundário dele, né, quanto no primário. Ou seja, se você aplica uma tensão no primário, se essa tensão for alternada, ele vai induzir uma tensão contrária no primário também. Então aqui nessa experiência, eu vou demonstrar para vocês o seguinte. Aqui na placa nós temos uma tensão contínua, que é igual fornecida por pilhas e baterias, que não muda de polaridade. Se eu aplicar essa tensão no primário do transformador, por exemplo, ele vai criar um campo magnético contínuo, ele vai virar um ímã, só que não vai induzir tensão nenhuma no secundário, não vai aparecer tensão no secundário, porque para aparecer tensão no secundário, o campo magnético tem que variar, e com a tensão contínua, o campo magnético fica constante, não varia. Agora, nesse caso aqui, observem que esse secundário, na verdade esse transformador está ligado ao contrário, porque esse transformador, o primário é desse lado aqui, porque ele é um redutor de tensão, o secundário é esse, mas eu estou ligando ele de tal modo que esse enrolamento vai passar a ser o nosso primário e esse outro vai passar a ser o secundário. E nesse caso, como o nosso secundário aqui tem muito mais espiras do que o primário, a tensão que eu aplicar no primário vai ser aumentada aqui no secundário, até o nível suficiente para acender essa lâmpada. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada neon. Essas lâmpadas precisam de tensão acima de 100 volts para funcionar, para acender. Então, com a tensão de pilhas e baterias, eu não consigo fazer acender essa lâmpada. Só com uma tensão acima de 100 volts. Então, eu vou pegar a tensão que tem nessa placa, que é uma tensão contínua de 9 volts, e vou aplicar no primário do transformador. Percebam que a lâmpada não acendeu, o que já era esperado porque o campo magnético é contínuo e, consequentemente, não vai induzir tensão nenhuma no secundário. Agora, quando eu desligar esse fio do primário, eu vou produzir uma rápida variação no campo magnético do trafo, né? Porque quando eu desligo, o campo magnético dele encolhe. E nesse encolhimento do campo magnético, ele produz um pico de tensão aqui no secundário, que vai ser suficiente para acender a lâmpada momentaneamente. Percebam o que acontece quando eu desencosto o fio do primário do transformador. Perceberam ali, ó? Eu vou encostar de novo, desencostar. Encostar, desencostar. Encostar, desencostar. Ah, então quer dizer que cada vez que eu ligo o fio, ele cria um campo magnético, ele armazena uma energia. Quando eu desencosto o fio, o campo magnético que encolhe induz uma tensão, ou seja, a energia magnética que tinha sido armazenada vai induzir uma tensão no secundário que acende a lâmpada. Então, esse é o princípio de funcionamento das fontes chaveadas. Porque se eu ficar ligando e desligando aqui, ó, o fio do primário, eu tenho pulsos de tensão lá no secundário, tá vendo, ó? Observem lá a lâmpada piscando. Tá? Então, esse é o princípio básico de funcionamento das fontes chaveadas. Um transformador que vai induzir a tensão no secundário, uma fonte de tensão contínua e uma chave, como é o caso aqui de eu ligar e desligar o transformador, para cada vez que eu ligo, ele armazena energia e quando eu desligo, a energia é transferida em forma de tensão para o secundário. Tá vendo? Então uma fonte chaveada tem um transformador que vai induzir a tensão, tem uma fonte de tensão contínua e tem alguém que fica ligando e desligando o primário do transformador dessa fonte de energia. E o componente que faz o papel da chave normalmente é um transistor. Pode ser um transistor comum ou um transistor MOSFET. Nós vimos em outra aula que o transistor ele pode funcionar como uma chave controlada.
Ou seja, você aplica a tensão, ele funciona, quando você desliga a tensão, ele para de funcionar. Então é o transistor que vai fazer esse papel aqui que eu estou fazendo com o fio, ó, de ligar e desligar o fio aqui para induzir pulsos no secundário. No caso aqui, os pulsos que ele está induzindo no secundário são pulsos de baixa frequência, porque eu estou ligando e desligando isso aqui devagar. O transistor vai fazer esse liga e desliga aqui muito rápido, milhares de vezes por segundo. Então esse é o princípio de funcionamento das fontes chaveadas. Então, se vocês gostaram, dê um like. Se você não gostou, dá um dislike, mas seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui para um próximo vídeo. Então, por enquanto, meu muito obrigado.